Então vamos dar início à nossa correção dos exercícios do módulo 3, iniciando aqui pelo exercício número 1. Esse exercício número 1 ele traz o seguinte: a Sociedade Industrial Y, que produz potes de barro, apresentou as seguintes informações sobre a produção de um pote médio verificado. E ele vai trazer alguns elementos. Quantidade produzida, 2.000 unidades. Então ele já vai trazendo os elementos, a gente já vai registrando essas informações. Então 2.000 unidades produzidas. Quantidade vendida, 1.500. Então eu já sei que 500 unidades estão no estoque. Matéria-prima consumida para fazer aquela produção, né, das 2.000 unidades. A matéria-prima a gente já sabe que é um custo variável, 45.000. Mão de obra direta, 30.000 reais. O que seria esses 30.000 reais? As pessoas que estão envolvidas diretamente no processo produtivo. Geralmente essa mão de obra direta, né, conforme nós mencionamos nas aulas anteriores, elas podem ser configuradas, né, como custo variável ou custo fixo, né? Se você tem a configuração de um horista, né, ou seja, você paga por produção, essa mão de obra ela tem a qualificação como variável. Agora, se você tem essas pessoas envolvidas no processo, em que ela tem uma remuneração independentemente da produção, a gente configura essa mão de obra como um custo fixo, ok? Apesar desses itens, né, é bem interessante sempre entender a fundo, né, como que é a configuração, no seu caso, na sua empresa ou na aplicação do seu cliente, para poder fazer a classificação correta. Aqui, em termos de exercícios, né, quando a gente vê essa mão de obra, a maior parte dos casos ela vai ser classificada como variável, né? Então, ou seja, para produzir aquelas 2.000 unidades, nós tivemos, né, um montante global de mão de obra de 30.000 reais. Depois nós temos a mão de obra indireta, na ordem de 9.000 reais. O que seria essa mão de obra indireta? Seria, por exemplo, um salário de um supervisor, uma pessoa que está ali chefiando, né, essas pessoas, organizando, liderando essas pessoas. Então, de maneira indireta, está organizando isso. E também temos gastos gerais de fabricação, que, entre outras palavras, seriam os custos fixos, né, como, por exemplo, o aluguel do espaço fabril considerado dessa indústria aqui, né, um dos exemplos, então 30.000 reais. E aí ele sabe, né, que essa indústria, ele quer fazer o custeio variável e ele quer saber qual é o custo unitário por essa metodologia. Então, por essa metodologia, eu vou alocar para o meu produto de maneira unitária apenas o variável. Quem são os variáveis aqui? Matéria-prima, mão de obra direta. Esses são os variáveis. Mão de obra indireta, que é o salário do supervisor, e gastos gerais da fabricação são fixos. No entanto, como ele quer o custo unitário, o que nós precisamos fazer? Então, se ele gastou 45.000 de matéria-prima e produziu 2.000 unidades, então eu vou pegar esse 45, dividir por esses 2.000, para encontrar qual é a matéria-prima unitária. Dou Enter aqui, encontro matéria-prima unitária de R$ 22,50. Faça a mesma coisa para mão de obra direta. Então, mão de obra direta eu gastei 30.000 e vou dividir pela quantidade produzida, os 2.000. Então, mão de obra direta de maneira unitária está saindo a R$ 15. E depois faça somatório. E aqui eu encontro um custo unitário de R$ 37,50, utilizando o método de custeio variável.